Bom, boa noite, geral, aos nossos irmãs e irmãos do Vicente de Paulo. É uma alegria nós podermos estar juntos novamente, embora de forma virtual, para nós conversarmos sobre doutrina espírita, o que é muito importante para a nossa vida, para o nosso equilíbrio, para a nossa felicidade. O tema que nós escolhemos hoje, o luto na visão espírita, está, na sua essência, intimamente ligado com a morte. E a morte é um tema que muitas pessoas, para não dizermos a maioria, não está muito interessada em conversar, em discutir, embora o fenômeno da morte seja um fenômeno absolutamente natural. Todos os dias, milhões de criaturas estão morrendo aqui no nosso planeta. Particularmente, estamos passando pela pandemia e a morte está muito próxima de nós pelo fenômeno do vírus, da contaminação. Eu mesmo, não parente, mas um cuidador dos meus pais acabou desencarnando por Covid. E assim nós estamos vendo perto de nós a morte aí alcançando muitas criaturas. Mas não tem a ver só com a pandemia, porque todos os dias, de uma maneira ou de outra, por acidente, por infarto, por uma doença, por idade, as pessoas estão desencarnando. A morte é o fenômeno pelo qual a pessoa está retornando ao mundo espiritual, de onde nós viemos e para onde vamos estar retornando. Mas o que nós queremos focar aqui, em especial, é a questão do luto. Como é que nós vamos enfrentar essa ocorrência que mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, vai ser experimentada por nós? Porque se nós tivermos uma vida longeva, certamente outras pessoas vão acabar desencarnando. Certa feita, a minha mãe estava lamentando o fato de a maior parte dos seus irmãos, os pais, já terem desencarnado. Eu falei, mãe, quem quis viver tanto tem que passar por essa experiência, porque outros vão desencarnar primeiro que nós. Né? Então, a gente sabe que a morte vai chegar, nossa, ou das pessoas queridas, mas ninguém quer passar por essa experiência. Por isso que, como ela é inevitável, é bom nós conversarmos para estarmos preparados quando a experiência, que é sempre aflitiva, que é sempre dolorosa, né? Uma das maiores dores, para não falarmos a maior, é exatamente nós perdermos. E o sentido de perdermos aqui não é perdermos o ente querido, mas é perdermos a convivência com o ente querido. Então, é uma das dores mais pungentes, mais aflitivas que a criatura pode experimentar. Porque a nossa felicidade, ela, de fato, ela não está ligada às posses das coisas da terra. Mesmo aqueles que são ambiciosos, que querem muito, essas pessoas, na verdade, querem para mostrar para alguém que tem e receber um agrado, receber um contentamento. Então, no final das contas, tudo está ligado ao nosso interrelacionamento, à felicidade que nós podemos desfrutar disso. De tal maneira que quando nós perdemos essa relação afetiva com alguém, quando a pessoa sai da nossa esfera de convivência, nós ficamos tristes, nós choramos, e muitos dizem perder a razão de viver. As religiões, as filosofias, a medicina, a psicologia, elas podem oferecer e oferecem uma grande contribuição para que as pessoas possam enfrentar a morte de uma maneira mais equilibrada, de entender
e de prosseguir a vida. Há muitos argumentos que podem ser utilizados para a valorização da vida, valorização do momento especial em que nós estamos vivendo. Afinal de contas, nós trazemos o instinto de conservação. Há um desejo de viver, mas as pessoas, quando enfrentam a perda da convivência, muitas vezes não sabem como sair daquela experiência, porque colocaram nessa relação, nessa convivência, a razão da sua própria felicidade. Então, podemos buscar, as religiões ajudam, os órgãos de saúde ajudam os profissionais, o Espiritismo também nos oferece muitos argumentos, muitos ensinamentos, muitas informações que também nos ajudam na superação. Porque o Espiritismo vem falar de uma realidade que muitas religiões não conseguem explicar, detalhar, e nem a medicina, nem a psicologia consegue tratar dessa existência além da matéria, e que o Espiritismo, através das obras, vem detalhar. Os nossos estudos a respeito da morte, do luto, podem ser encontrados na literatura espírita. Nós nos valemos, por exemplo, de O Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 3º, que trata do retorno da vida corpórea à vida espiritual, o capítulo 6º, que trata da vida dos espíritos ou da vida espírita. Podemos encontrar em outras obras, e nós vamos apenas trazer algumas, como Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Obreiros é uma obra que praticamente trata de algumas desencarnações, uma obra muito interessante e que nós deveríamos estar lendo e mais, deveríamos estar estudando. Também a obra do Richard Simonetti, que era aí de Bauru, que já desencarnou, Quem Tem Medo da Morte, um livro simples, claro, para que as pessoas possam entender essas questões. Mas nós temos também um livro, nós fizemos um estudo a respeito disso, A Morte Sem Mistério, uma obra simples também, fácil de ler, publicado pela editora M. Sem contarmos com o Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec, que trata lá no seu capítulo 5 das aflições. Aqui, no caso, as aflições decorrentes da perda dos entes queridos. Então, vamos ver aí alguns ensinamentos espíritas que nos ajudam a entender a questão da morte e, consequentemente, do luto. A doutrina espírita ensina que todos nós somos imortais. É uma crença muito comum, as religiões falam sobre isso. Em geral, as religiões são espiritualistas. Sendo espiritualistas, acreditam em Deus, acreditam na alma e acreditam na sobrevivência. A moda, a capacidade de compreensão das religiões. A doutrina espírita, ela vai detalhar a questão da sobrevivência da alma, a existência do mundo espiritual como uma coisa natural, de onde nós viemos e para onde estaremos retornando após o fenômeno da morte, da desencarnação. Lembrando que na doutrina espírita, morte e desencarnação não são sinônimos, são coisas distintas. A morte é o esgotamento da vida dos órgãos corporais. Então, o corpo deixa de ter condições de vida. A desencarnação é a liberação do espírito do corpo morto. Então, a morte é um fenômeno absolutamente natural que atinge todas as coisas que existem pela lei de destruição, que é uma lei estudada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Lá, nas leis morais, né? É um fenômeno absolutamente natural. A desencarnação é quando, não tendo mais condições de vida no corpo, o espírito vai se libertando
A morte é um fenômeno único. Nós podemos ter a doença, mas a morte é o momento em que o corpo não tem mais condições de prosseguir com a vida. É um ato único. A desencarnação, no entanto, pode perdurar no tempo, dependendo do apego que o espírito tem às coisas humanas, às coisas materiais, às paixões, aos vícios, né? Enfim, o apego aqui às coisas da terra. Diz Allan Kardec que esse tempo pode variar muito dependendo da evolução do espírito. Pode ser quase que imediatamente após a morte, como acontece com muitos espíritos. Caibai Chuto, por exemplo, deu uma comunicação mediúnica no mesmo dia da morte dele. E outros espíritos que demoram tempos para se conseguir se liberar dos restos mortais, das sensações humanas e ter uma vida mais consciente no mundo espiritual. A morte em si, a desencarnação em si, não muda a identidade nossa. E isso é muito importante para nós compreendermos a questão da nossa ligação com aqueles que já desencarnaram. A minha mãe, o meu pai, o meu conhecido e eu mesmo, quando desencarnar, continuarei sendo a mesma criatura, tendo a mesma identidade, a mesma personalidade, porque nós guardamos na consciência esta vida que estamos tendo. Então, a minha mãe e o meu pai não vai esquecer de mim, não vai entrar no processo de amnésia espiritual. Eles continuam tendo conosco as mesmas emoções, os mesmos sentimentos. Eles também continuam ligados conosco da mesma maneira que nós continuamos tendo por eles o mesmo sentimento. Isso nos alegra, nos conforta, porque nós poderemos continuar pensando nos que desencarnaram. Apenas precisamos saber como é que nós vamos fazer isso, como vai ser a nossa relação com os espíritos, porque, acreditando que eles sobrevivem, há uma grande preocupação de como eles se encontram, se eles estão bem, se não estão. Muitos chamam o parente para ter um tipo de contato, ou no sono, porque sabemos disso, né, que quando nós dormimos, nós podemos ter uma relação com os espíritos. Kardec vai tratar disso no capítulo Emancipação da Alma, quando fala do sono, quando fala do sonho, sem contar de alguns fenômenos naturais da alma, né, o desdobramento, até os fenômenos mediúnicos. Então, o problema do luto para nós tem muito a ver em como nós vamos manter a nossa relação emocional, mental com os espíritos, para que nós não sejamos motivo de perturbação e nem nós nos perturbemos aqui. Porque não adianta nós ficarmos chamando o espírito para vir se apresentar para nós, para entrar em contato, porque nem sempre o espírito está preparado para isso. O fato de ser a nossa mãe, de ser o nosso pai, não significa que eles têm espiritualidade, que têm equilíbrio e que são capazes de nos ajudar. A minha mãe pode ser uma mãe protetiva aqui na Terra, mas ela pode não ter a capacidade, a compreensão, a elevação para se tornar um espírito protetor para nós. Então, quando nós ficamos evocando ou invocando o espírito para vir estar conosco, muitas vezes nós estamos sendo motivo de perturbação do espírito do plano espiritual. No livro Os Mensageiros, há um fato muito interessante de que eles estão ali no posto de paz, que é coordenado por Alfredo, e chega um espírito masculino chamado Alonso. E ele vem pedir autorização para vir à Terra, para poder estar com seus familiares e ajudá-los. Porque
ele, embora esteja ali já tendo uma consciência, estando em recuperação no plano espiritual, quase todas as noites, ele é alvo do chamamento, das súplicas, das reclamações, do sofrimento dos familiares que permaneceram aqui na Terra. E ele, então, gostaria de vir à Terra para poder ajudá-los. Mas aí o Alfredo vai dizer, olha, eu não posso dar essa autorização porque você não está preparado para fazer esse tipo de trabalho, para estar junto com os seus familiares. Outros, muitos, que receberam a permissão para estar na Terra durante uma semana, por exemplo, se perturbaram tanto que não conseguiram retornar ao mundo espiritual. Então, vejamos que, depois da desencarnação, a maneira como nós ficamos suplicando, entrando em contato mentalmente com os desencarnados, pode ser um motivo de perturbação a esses espíritos. Claro que é motivo de sofrimento, e nós compreendemos isso, mas também nós temos que pensar no bem-estar daquele que partiu ao mundo espiritual. O luto está relacionado especialmente à nossa afetividade. Ou seja, eu posso sofrer mais ou menos na medida da minha relação afetiva com aquele que desencarnou. Então, dentro de um grupo familiar, por exemplo, se eu não tenho tanta afetividade com o meu pai quanto eu tenho com a minha mãe, a desencarnação de ambos vai implicar para mim num sofrimento diferente. Eu posso, às vezes, até esquecer o meu pai, mas não consigo esquecer a minha mãe. Né? Às vezes, a morte de um familiar não me fere e não me causa tanto sofrimento quanto a morte de um amigo. Né? Um filho ou outro também é a mesma situação. Por quê? Porque vai depender da minha relação afetiva, de quanto a criatura, o espírito que desencarnou, importa para mim. É isso que determina o luto. É isso que determina o meu sofrimento. Não a simples relação, a simples convivência. E aqui, quando nós falamos de luto, nós podemos encaixar não só a morte, mas as separações também. Porque muitas vezes nós perdemos a convivência, perdemos a afetividade quando nos separamos das pessoas que nós amamos e que têm um peso na nossa economia afetiva. Por exemplo, no divórcio, né? Quando eu gosto muito do companheiro ou da companheira, mas ocorre, por um outro motivo, a separação, o divórcio, e nós entramos em depressão e sofrimento, que é um luto emotivo, exatamente por não podermos mais conviver com aquela criatura. Ou quando um filho nosso vai viver numa outra região, no outro país, e nós não temos mais a convivência e não podemos, muitas vezes, nem conversar, como acontece, por exemplo, acontecia quando nós não tínhamos o celular, de nordestinos que vinham para o estado de São Paulo e perdiam completamente o contato com as famílias que ficaram lá no Nordeste. Ou quando se vai para o Japão, para os Estados Unidos, e o contato é mais difícil e quase que impossível de retornar à convivência aqui no nosso ambiente. Outra situação é quando está aqui próximo, mas não nos visita, não quer ter contato conosco por uma divergência qualquer. Há também um grande sofrimento que nós precisamos enfrentar. A diferença é que muitos pensam, há uma esperança de eu encontrar o meu filho, o meu ex-marido, minha ex-mulher, porque nós estamos aqui vivos. Mas o contato com aquele que morreu, como nós faremos? Porque, em geral, as religiões acreditam ou que estão dormindo, ou que estão no céu, ou que estão no inferno. Para a doutrina espírita, não. Essa separação é apenas momentânea, porque sabemos que todos nós vamos desencarnar e mais cedo ou mais tarde nós vamos nos reencontrar.
mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro. Então, a doutrina espírita nos fala que o luto é natural. O luto aqui significa a saudade, a tristeza, mesmo o choro. Nós já ouvimos espíritas comentando: não, você não pode chorar, você não pode ficar triste, nem ter saudade, porque isso vai atrapalhar o espírito. Não, isso é um engano. Podemos chorar, podemos curtir a nossa saudade, a nossa tristeza. O que nós não podemos é nos revoltar contra Deus, porque a revolta é um pensamento infeliz, é um pensamento negativo que vai alcançar o espírito com flechadas emocionais que vão perturbá-lo, vão deixá-lo angustiado, porque muitas vezes ele não pode retornar aqui para nos ajudar, ele nem tem condições. O que não podemos fazer é ficar invocando o espírito para que ele esteja conosco de volta. É isso que vai atormentar o espírito, ou deixarmos de viver. Há muitas pessoas que, pela perda afetiva, se entregam, abandonam a vida, o que é um grande mal, porque aqui na Terra nós deixamos outros afetos, deixamos o companheiro, a companheira, aliás, temos o companheiro e a companheira, temos muitas vezes outros filhos, o que causa sofrimento a esses outros filhos, porque se sentem menos amados em relação àquele que desencarnou. Então, essa conduta negativa que nós não devemos ter, porque perturba os outros que permaneceram aqui, perturba aquele que está na espiritualidade, e mais, nos tira a felicidade. E se nós não cumprirmos como devemos cumprir aqui na Terra, o compromisso da nossa reencarnação, nós não teremos o mérito do reencontro no plano espiritual, porque não cumprimos a nossa vida. Muitas vezes, se nós nos entregarmos à depressão, ao abandono das coisas, é uma espécie de suicídio, um suicídio inconsciente, mas é uma antecipação da morte, e isso vai implicar em grande sofrimento para nós no plano espiritual. A nossa conduta deve ser de prosseguirmos a nossa reencarnação cumprindo o nosso compromisso, e em relação ao desencarnado, entrarmos em oração, desejando, tendo pensamentos positivos em favor dele. Encontre onde se encontrar, seja qual for a sua condição, elevado ou ainda inferior, sofrendo, de qualquer maneira. O nosso pensamento, a nossa prece vai alcançar o espírito e ser para ele motivo de alegria, ou motivo de lenitivo. A prece, então, é a melhor maneira de nós mantermos a nossa relação com os espíritos. Mas não podemos homenageá-los, lembrá-los. Podemos manifestar a nossa saudade, porque os espíritos também têm emoções, têm sensações, também gostam de ser lembrados, porque mostra que foram amados aqui na Terra, que deixaram emoções, deixaram vínculos emocionais, afetivos aqui na Terra. E para isso, eu não preciso ir ao cemitério, não preciso rezar missa. Né? Por quê? Porque a nossa relação com os espíritos é mental. O próprio Richard Simonetti, até jocosamente, no seu livro Quem Tem Medo da Morte, ele diz assim: se você quiser manter um encontro com uma pessoa querida, você vai marcar esse encontro no cemitério, que é um ambiente não muito agradável, só tem túmulos, ou você vai marcar, por exemplo, num lugar agradável, no jardim, no restaurante. Claro que você vai marcar um encontro no lugar agradável. Né? Então, não importa o local onde nós nos encontremos, o que importa é o grau de pensamento elevado que nós temos em relação ao desencarnado. Mas eu gosto de ir ao cemitério. Então vá. Né? Pode ser que o espírito nem esteja lá, e nem vá até lá, mas se você quiser, ele vai estar onde você estiver com seus pensamentos ligados a ele. Né? Porque o que manda são as vinculações
mentais que devem ser sempre as mais favoráveis, as melhores possível, né? Então, mantenhamos o nosso afeto, mantenhamos o nosso amor, porque um dia nós vamos poder novamente estar mostrando ao Espírito o nosso afeto, o nosso reencontro, e muitas vezes o fazemos durante o sono. É muito comum nos relatos de André Luiz esses reencontros no plano espiritual, né? Quando as mães, por exemplo, são levadas à espiritualidade para reencontrar os filhos pequenos que desencarnaram, até aquela passagem da Blandina, em que ela cuida de uma espécie de casa de acolhimento de espíritos, crianças, em que as mães são levadas para poder matar a saudade. E assim acontece com todos os outros espíritos que têm méritos, que têm consciência, e que podem, durante o sono, ter esses reencontros. Às vezes, quando nós sonhamos, e o sonho é bastante claro, bastante real, não se trata de mera lembrança, mas é realmente o encontro espiritual. E a melhor homenagem que nós podemos fazer a esses espíritos amados é prosseguir na nossa tarefa, honrando o nosso compromisso, trabalhando em favor da sociedade, em favor do próximo, né? E cuidando dos afetos que aqui permaneceram, que é a nossa tarefa, é o nosso compromisso, na família, sejam quais forem os nossos laços afetivos, né? Prosseguirmos, cumprirmos aqui até o último instante o nosso compromisso, para chegarmos no mundo espiritual em condições desse reencontro. Fazer sempre o bem, né? Pensar no bem, agir no bem, esse é o nosso compromisso espiritual na reencarnação. Isso é a prova de não termos ao nosso lado a companhia dos afetos, bater no nosso coração, bater na nossa vida. Temos que enfrentar, passar pela prova. Muitas vezes, a solidão é uma expiação, porque em outras vidas, muitas vezes, tendo familiares, tendo afetos, nós desprezamos, nós maltratamos. E hoje, a justiça divina nos permite o processo reeducativo para, na ausência do afeto, nós educarmos o nosso coração e aprendermos a amar cada vez mais as criaturas. Há uma passagem muito interessante do Chico Xavier, em que ele foi ao hospital psiquiátrico, onde estava internada a sua irmã, e ele retornou chorando. Chico era muito emotivo e ele estava assim, as lágrimas corridas. O Emmanuel apareceu para ele e fala: Chico, o que foi que aconteceu? Mas o senhor não sabe, a minha irmã está internada lá no hospital psiquiátrico. E então estou chorando por causa disso. E o Emmanuel fala para ele: Chico, eu muito me admiro, porque você já foi nesse hospital psiquiátrico, já visitou muitas outras irmãs e nunca voltou de lá desse jeito. Ou seja, o Emmanuel estava ensinando ao Chico, lembrando ao Chico, que todas as criaturas são nossas irmãs e que o sentimento deve ser estendido a todos, aprendermos a amar todas as criaturas. Então, quando nós perdemos um afeto, a convivência de um afeto, é o convite da justiça divina, da misericórdia divina, para desenvolvermos as nossas virtudes e aprendermos a amar cada vez mais as criaturas. Uma estudiosa psiquiátrica, Elisabeth Kübler-Ross, ela é uma suíça, ela fez um trabalho muito sobre o luto, mostrando que existem algumas fases e que são naturais e que acontecem com muita gente e que nós precisamos perceber que existe para, tendo um olhar interno para nós mesmos, nós trabalharmos esses conteúdos do luto e superarmos essas fases. Seja
o luto pela morte, ou seja, pela iminência da morte. Quando chega uma doença grave em nós mesmos, uma doença terminal, como é que nós vamos lidar com isso? Ela diz que, no primeiro momento, há uma negação. Nós procuramos negar que isso está acontecendo conosco. Não, eu não estou doente. Não, a minha mulher, o meu filho, ele não está com esse câncer, não está com essa doença. Não é verdade. Isso não pode acontecer comigo. Eu sou até uma boa pessoa, fiz o bem. Como é que pode estar acontecendo comigo ou com essa pessoa, um amigo, um familiar que é tão bom? Como é que Deus permite isso acontecer? Não pode ser verdade. Mas diante dos fatos que muitas vezes vão se agravando, ou que o fato é irreversível como a morte, nós saímos da negação para entrar na raiva, considerando uma injustiça na vida, nos revoltando contra Deus, negando a existência de Deus, negando o amor de Deus, achando-o de cruel, achando que é um castigo que está acontecendo conosco. Mas, na medida que as coisas vão passando e nós percebemos que não tem jeito mesmo, e não adianta eu ter raiva, nós começamos a tentar barganhar, negociar com Deus. Senhor, eu prometo ser melhor se eu não morrer, prometo ser melhor, criar instituições, fazer o bem para todo mundo, se o meu filho sobreviver. Né? É barganha. Mas com Deus não se barganha. Né? Por trás das ocorrências na nossa vida, a doença e a morte, uma necessidade espiritual está acontecendo conosco porque é uma razão, é um motivo. Então não adianta nós negociarmos. As experiências vão acontecer para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. E quando nós percebemos que não adianta nós tentarmos barganhar porque não vai mudar nada, nós entramos numa tristeza que se aprofunda até chegar à depressão. Quando não, nós não caímos no suicídio, piorando muito a nossa situação. Mas quando nós somos capazes de superar essa situação, nós entramos no processo de aceitação, de resignação. Alguns aceitam de uma maneira mais pacífica, até conseguem dar a volta por cima, conseguem continuar a própria vida. Outros levam a vida até o final com maior amargura, aquele peso que faz com que nós percamos a alegria de viver. Mas a doutrina espírita nos oferece aí tantos conhecimentos importantes para que nós consigamos dar a volta por cima e continuarmos a nossa vida vivendo de uma forma mais equilibrada, mais serena, mais pacífica. Lembrando que outros afetos podem preencher o nosso coração. Muitas vezes nós perdemos um companheiro, lembrando que estamos falando de perda da convivência. Um companheiro, uma companheira, mas outros afetos podem chegar e nós podemos nos unir novamente e alcançarmos felicidade tanto quanto nós tínhamos anteriormente. Então, preencher a nossa vida com outros afetos que estão aqui, querendo também a nossa companhia e o nosso afeto, o nosso amor, é uma forma de nós prosseguirmos na nossa jornada até quando estaremos retornando ao mundo espiritual e outra vez nos reencontrando com aqueles que partiram primeiro. Lembrando que pode acontecer conosco. Nós também podemos ir primeiro e em relação a algumas pessoas nós vamos e lá estaremos preparados, aguardando o nosso afeto que aqui permanece para um dia também reencontrarmos com ele. Em síntese, alguns aspectos mais importantes são esses, e nós estamos aqui, então, abertos para os comentários de vocês e eventuais perguntas que quiserem. Ô, Carlos, seu microfone. Desculpa aí. Donizete, tem uma pergunta aqui de um colega nosso aqui, ó.
Ter apego a itens pessoais de desencarnados é bom? O apego sempre é desaconselhável. Há pais, por exemplo, que deixam o quarto montado do jeito que era quando o filho desencarnou, que todos os dias está ali sentando na cama, chorando, né? Quando aquelas coisas poderiam ser úteis para alguém, o colchão, a coberta, a roupa. Há uma história muito interessante contada, que eu não sei de onde, que a filha guardou um colar muito valioso da mãe, colar de pérolas. E certo dia, aquele colar se rompeu, as pérolas se espatifaram pelo chão. Naquela noite, ela sonhou com a mãe, dizendo: filha, transforme esse colar em benefícios para as pessoas que sofrem. Guarde a minha lembrança no seu coração. Claro que nós podemos guardar o objeto que nos ligue à lembrança mais aquela criatura, uma foto qualquer, né? Tudo isso pode ser permitido como forma de lembrança, mas não de apego, não de amargura, de sofrimento. Vamos lembrar que o próprio André Luiz, quando retornou à sua casa aqui na Terra, ele não encontrou sequer uma fotografia dele. Os filhos tinham sido proibidos de lembrar e falar do pai, né? Isso é motivo de sofrimento. Então, guardemos a lembrança, se for necessário, um objeto qualquer, né, que nos lembre, às vezes um relógio, às vezes um retrato, um objeto do qual ele gostava, porque isso vai ser uma forma de nós mostrarmos carinho àquele que partiu. Tem mais um item que ele perguntou aqui, questionou aqui, Donizete. Como consolar alguém pela morte da pessoa amada? O que falar? Desculpa, Carlos, eu não entendi uma parte. Como consolar alguém da morte da pessoa amada? O que falar? É difícil. Primeiro nós temos que saber a pessoa, né? A pessoa quem é, que tipo de conhecimento espiritual ela tem. Será que é espírita? Será que é católico? Será que é evangélico? Dependendo da religião e das crenças da pessoa, é difícil nós argumentarmos com os ensinamentos espíritas, porque ela não vai aceitar, ela não vai acreditar. Se a pessoa aceita, se ela está aberta para o diálogo e ela sabe que nós somos espíritas, então sim, nós podemos falar da imortalidade, da sobrevivência, podemos falar das nossas orações que vão beneficiar aqueles, podemos esclarecer que a nossa revolta, o nosso choro descontrolado, a nossa tristeza amarga, a nossa depressão pode, de alguma maneira, prejudicá-lo, e convidá-la a seguir a vida, a ir ao encontro de outros afetos. Essa seria, mais ou menos, a palavra espírita que nós podemos oferecer. Lembrando que, muitas vezes, nós não temos palavras que confortem as criaturas. Me lembro de uma ocorrência com o Chico Xavier. O Chico psicografava as cartas dos entes queridos, dos desencarnados. E ele estava psicografando, e havia uma plateia ali esperando, de mães, de pais, de pessoas que queriam cartas dos desencarnados. E uma senhora começou a chorar muito, de saudade, de lembrança, e chorava assim, alto, né, soluçando. Algumas pessoas começaram a ficar meio indignadas porque estaria perturbando o serviço do Chico. Outros ficaram cheios de compaixão, chorando também. E o Chico, que estava psicografando, parou, foi ao encontro daquela senhora, abraçou-a, começou a chorar também, e ficaram ali os dois abraçados até ela ser envolvida em paz, né, pelos fluidos do Chico. Ela se acalmou, ela sentou, Chico voltou para o seu trabalho. Então, muitas vezes, na hora da desencarnação de um ente querido, um abraço, um ombro,
é aquilo que é necessário para que a criatura se acalme e saiba que ela pode contar conosco naquele momento em que momento difícil, aflitivo que ela está passando. O luto pelo suicídio é um dos mais difíceis, porque ninguém espera que uma pessoa amada cometa um suicídio. É um ato extremo, é um ato que demonstra grande sofrimento da criatura. E é um fato que mesmo espíritas que têm o conhecimento da sobrevivência da alma e das consequências dolorosas, acaba cometendo. Porque o desespero é grande, a perturbação é tanta, às vezes o processo obsessivo, que ela não resiste e acaba cometendo suicídio. Eu conheço vários espíritas, alguns da minha relação pessoal, que acabaram se matando. E o que nós podemos conversar com alguém cujo familiar, cujo ente querido, amado, se suicidou, são os mesmos argumentos, com cuidado. Há um cuidado muito importante que nós temos que ter. Porque no meio espírita, muitas pessoas generalizam as consequências do suicídio. Porque leram lá a situação do André Luiz, que teve um suicídio indireto, leram Memórias de um Suicida, e ficam imaginando que todos vão passar pelo mesmo tipo de sofrimento, grande sofrimento, vão passar pelo Vale dos Suicidas. E nós não podemos generalizar, porque a misericórdia de Deus atende às criaturas segundo as intenções. Uma jovem que fica grávida, que é abandonada pelo namorado, que é expulsa de casa pelo pai duro, cruel, e que se mata, não é a mesma coisa, não tem a mesma consequência de um bandido criminoso que se mata para não ser preso. São situações extremamente diferentes. Então, tenhamos o cuidado de não generalizar, de não dizer, olha, infelizmente, seu pai, seu filho vai passar pelo umbral lá nas situações do vale. Tenhamos esse cuidado. Falemos positivamente. Falemos da misericórdia de Deus, que ninguém fica sem o amparo da espiritualidade e que nós devemos orar por aquele que partiu dessa maneira extrema, na certeza de que ele estará recebendo os nossos fluidos benfazejos que vão alcançá-lo. Por pior que seja a condição, a nossa oração é uma espécie de refrigério que o alcança. O Divaldo Pereira Franco conta uma experiência muito interessante. Quando ele ainda era jovem na doutrina espírita, ele adquiriu o hábito de ter uma caderneta de oração por aqueles que desencarnaram, sofredores. E ele leu no jornal um suicídio, um rapaz que se suicidou jogando-se na frente de um trem. Ficou conhecido como suicida do trem. E ele se condoeu tanto e anotou o nome do rapaz e começou a orar por ele. E então, todas as noites ele orava. 10 anos passados, ele recebe, numa reunião mediúnica, a visita por um outro médium de um espírito que diz: Divaldo, eu vim aqui agradecer a você. Você pode não se recordar de mim, mas eu sou aquele conhecido como suicida do trem. E quero dizer a você que o tempo que eu passei nas regiões inferiores sofrendo, havia um momento em que eu me encontrava em paz. Era uma chuva, né, um orvalho que acalmava o meu coração. E quando eu fui resgatado, eu fiquei sabendo que aqueles momentos de paz, aqueles minutos de paz que eu tinha, e que era uma esperança, era um alento para a minha alma, era você que fazia a oração por mim. Então, muito obrigado.
Então vejamos que, por pior que seja a condição do espírito, a nossa prece vai alcançá-lo e vai beneficiá-lo de alguma maneira. Então, vou perguntar uma minha, Donizete. Pois não, Você cara? falou entre morte e desencarne, né? Como auxiliar uma pessoa, então, no seu desencarne? Bom, o primeiro procedimento, por exemplo, quando alguém está doente, vamos imaginar algo que acontece muito na nossa família. Alguém doente que vai ficando cada vez mais doente, terminal. O apego exagerado, a angústia pela cura, isso é uma atitude prejudicial ao nosso ente querido. Muitas vezes impede, complica a desencarnação. Há muitas situações dessa, e muitas vezes a espiritualidade, os técnicos da desencarnação, se utilizam daquela chamada melhora da morte. A pessoa está quase morrendo, mas eles têm dificuldade de processar a desencarnação, porque os fluidos vitais da família ali, querendo que viva, que se cure, embora os médicos tenham dito que não tem mais condições, são energias, são forças que impedem e complicam a desencarnação. Então, eles dão uma carga, a espiritualidade dá uma carga de fluidos vitais, reorganiza um pouco os órgãos, a pessoa melhora, o doente melhora, acorda, a família fica mais tranquila, retorna para casa para descansar, e de madrugada fica sabendo que o doente desencarnou. Então, embora seja natural que nós desejemos a vida, a cura, nós sempre temos que encerrar a nossa oração entregando nas mãos de Deus, para que aconteça o melhor para o espírito. Às vezes nós queremos egoisticamente que ele permaneça conosco, porque nos sentimos dependentes dele, mas o melhor é ele desencarnar. É o momento dele retornar à espiritualidade. É muito interessante no livro Nosso Lar, quando a dona Laura está aguardando uma filha desencarnar para ficar com a neta, para ela poder reencarnar. Então, do nosso olhar aqui, nós ficamos tristes, chorosos, porque está morrendo. Mas a espiritualidade está aguardando a desencarnação e encara como um fato natural e até benéfico. Chegou o momento de retornar à espiritualidade. Claro que nós não temos que nos entregar à morte imprudentemente, negligentemente, não é isso, né? Mas quando chega o momento, e é inevitável, seja para nós que estamos desencarnando, ou seja para os nossos familiares, nós temos que aceitar e nos preparar para a desencarnação. E, aliás, falando nisso, o preparo para a desencarnação é durante toda a reencarnação. Não podemos deixar para o final da vida. No livro Obreiros da Vida Eterna, há alguns casos de desencarnação. E um deles, o Fábio, era um rapaz que estava preparado para a morte. E, além disso, ele preparou a família, né? Ele fazia reuniões de evangelho, conversava com os filhos sobre a morte, dizendo que ele não ia morrer, que tinha a espiritualidade. E ele chegou ao ponto de conversar com a esposa e dizer: olha, eu sei que você vai ficar em condições ruins aqui. Então, se aparecer um companheiro, case novamente, para você não ficar sofrendo aqui. Olha o desapego da parte dele. Quem de nós diria isso, né? O André Luiz, quando viu a mulher casada com outro, entrou em revolta, né? Mas o Fábio estava preparado. Olha, case novamente. Nós já superamos essa questão dos ciúmes. Então, diante da desencarnação de um ente querido, é orar, é proteger, é amar, é estar com o ente querido nos últimos momentos.
para que ele se sinta, né, amado e chegue no mundo espiritual em melhores condições. Depois da morte, continuar orando para que ele possa se libertar dos laços fluídicos, dos laços corporais, e seja bem acolhido na espiritualidade, seja levado a regiões benfazejas, hospitais, cidades espirituais. É essa a nossa conduta aqui, diante daqueles que estão partindo ou que já partiram. Mais alguma pergunta, gente, pessoal? Temos só até a meia-noite para continuar aqui. Eu tinha mais uma pergunta aqui, mas você já respondeu nessa última aqui, Donizete, porque eu ia questionar como se deve, né, ser nossos pensamentos e sentimentos após o desencarne de um ente querido, mas acho que você já até abrangeu ela nessa última questão que você colocou aqui. Aí a Lourdes está perguntando aqui, e quando o desencarne se dá por acidente, como devem ser nossas atitudes? A conduta é a mesma, embora o choque seja maior. Quando nós estamos no processo de doença, que vai agravando até chegar na morte, a gente vai preparando o coração, a mente. Muitas vezes, nós vamos até nos desvinculando. Né? Há pessoas que ficam muito tempo internadas. Você vai deixando de ter a convivência daquela pessoa. A gente vai se habituando, né, a viver, a se virar sem aquela presença na nossa vida. Mas quando é uma morte repentina, às vezes uma doença galopante, né? Um infarto, mesmo agora na Covid, né? Teve gente que desencarnou e nem viu, porque foi para o UTI e morreu lá, não deu nem para despedir, ou num acidente, é um choque. É difícil a gente enfrentar isso emocionalmente, mas com o conhecimento espírita, aprendemos que temos que orar, né? Acalmar o nosso coração pela prece, porque com a prece nós atraímos a espiritualidade superior, os nossos mentores, que vão nos ajudar a serenar o nosso coração e a nossa mente. E com o tempo nós vamos superando tudo isso aí. E a vida vai prosseguir. Com o tempo, a gente vai vencendo. Tudo isso vai passando. Uma vez, o construtor, meu filho estava construindo uma casa, e o construtor dele era um pastor evangélico. E era uma pessoa muito boa, tal. E, de repente, a mulher dele ficou doente e morreu. E eu, conversando com ele, ele dizia, eu não sei o que vou fazer, porque eu era extremamente dependente da minha mulher, que era muito generosa, muito amorosa comigo. Para o senhor ter uma ideia, dizia ele, ela fazia o meu prato de comida. Eu sentava para almoçar, meu prato estava lá pronto. Ela sabia o que eu gostava, fazia o meu prato. Eu chegava do serviço, ia tomar um banho para depois ir para a igreja. A minha roupa estava sobre a mesa, sobre a cama. Ela escolhia a minha roupa do jeito que eu gostava. O sapato, a meia, a calça, a camisa, estava tudo lá. Uma verdadeira Amélia, né? Da música lá. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Bom, ele resolveu logo, porque em breve arrumou uma outra esposa, né? E prosseguiu continuando. Né? Tão dependente ele era que precisava de uma outra companheira. E a vida vai se encarregar disso. Né? Muitas vezes, nós precisamos da colaboração, do amor de outras pessoas para continuar vivendo. E com o tempo, a memória vai sendo preenchida por outras lembranças. Não é que vamos deixar de amar aquela pessoa que partiu, mas outros afetos vão nos completar. Porque assim, nós não devemos ser dependentes de uma pessoa amorosamente.
Claro que tem aquelas pessoas a quem nós dedicamos maior amor, mas existem outros que também podem preencher o nosso amor quando não temos aquela criatura querida. No livro André Luiz, vocês que já leram um livro devem lembrar do Tobias, do caso do Tobias, que era um trabalhador do Ministério da Regeneração, que o André Luiz esteve junto para aprender lá o trabalho. E ele estranhou porque ele foi visitar o Tobias na casa dele e tinha 2 espíritos femininos lá, 2 mulheres, né? E ele ficou meio assim, tal, não entendendo o que é que estava acontecendo. Aí o Tobias contou a história dele. Uma era a primeira mulher dele. A outra era a segunda mulher depois da viuvez. Então ele teve na reencarnação, na última reencarnação, 2 mulheres. A primeira mulher era o afeto espiritual. A outra era uma amiga que, pelas conjunturas da situação, se uniram para prosseguir a vida aqui na Terra. Aí, quando o Tobias desencarnou, reencontrou com a primeira mulher, que é o seu afeto espiritual, sua companheira espiritual. E quando a outra desencarnou, ele a acolheu junto e conseguiram vencer a questão dos ciúmes. E os 3 estavam vivendo juntos. Claro que não há ali na espiritualidade a questão do sexo, mas há a questão do afeto e da fraternidade acima das questões dos ciúmes. Minha filha era evangélica e desencarnou com o câncer. Como é a reação dos evangélicos ao chegar na espiritualidade? Então, vai depender das crenças, né? Há alguns que acreditam em céu, acreditam em inferno. Outros acreditam no sono, aguardando a ressurreição. É muito interessante que o fato de eu ter uma crença aqui não significa que, após a desencarnação, eu vou me comportar de acordo com a minha crença. Ah, então, se eu acredito no céu, eu vou encontrar esse céu, ou vou encontrar o inferno, ou vou ficar dormindo? Não. Porque crença é uma questão de pensamento. Eu acredito que é assim, mas diante de uma realidade, eu mudo a minha maneira de pensar, de acreditar. O que é que vai depender da minha desencarnação, da minha realidade depois da morte? O meu coração. Porque eu posso acreditar que depois da morte é o sono, mas quando eu dormir, quando eu desencarnar, vem lá a minha avó, que já morreu, a minha bisavó, que já morreu, meu pai, que já morreu. E vou acolher. Olha, filha, você agora está aqui no mundo espiritual. Ah, mas depois da morte eu não vou ficar dormindo? Não, filha, não é assim. A vida continua, prossegue do mesmo jeito. Então, se o meu coração, se a minha mente é aberta para o entendimento, para a evolução, eu vou desencarnar, vou ser acolhido no plano espiritual, vou ser devidamente orientado e vou prosseguir a minha evolução normalmente. Por isso que é importante não termos pensamentos cristalizados. Certa feita, numa reunião mediúnica, eu atendi um espírito que tinha sido um pastor aqui na Terra. E ele estava se remoendo. Por quê? Porque ele passou a vida toda pregando o que ele dizia que não era verdade. Estava arrependido. E nós procuramos mostrar a ele que ele viveu conforme a crença dele, conforme ele mesmo tinha aprendido. E que agora é uma outra realidade. E que os que aqui permaneceram vão também, uma hora ou outra, aprender de maneira diferente. Então, nós podemos mudar a nossa crença a qualquer momento, e é importante que nós tenhamos essa consciência. Aliás, embora o tempo já esteja
passando, isso também é importante para nós espíritas. Porque há muitas pessoas que imaginam que vão desencarnar e vão para nosso lar. E não é bem assim. Há muito espírita aprisionado às coisas da terra, porque, embora espíritas, são ainda muito ligados às coisas materiais. Há espíritas que estão no umbral, porque tinham conhecimento, mas não tinham vivência amorosa, eram cruéis contra os outros. Então, o que manda mesmo é a bondade do nosso coração e a mente aberta para o aprendizado e para novas verdades. Tem mais uma questão aqui, se você estiver disposto a responder, senão a gente deixa para outra hora. Eu tenho, não sei se vocês têm tempo. Vamos lá, vamos lá. No desencarne coletivo, aquelas pessoas estavam predestinadas a desencarnarem juntas? Há um livro de André Luiz em que um avião bate numa montanha. Acho que é no livro Ação e Reação. E aí o André Luiz pergunta sobre isso. Porque quando, em acidentes de veículos ou acidentes naturais, tipo pandemia, tipo terremoto, tipo enchente, quando nós não damos causa por nossa imprudência, por nossa negligência, ou seja, por nossa culpa, é o momento chegado para nós retornarmos à espiritualidade. Do contrário, Deus seria injusto. Então, quando acontece um acidente coletivo, é o momento de todos nós estarmos retornando à espiritualidade. A morte é a mesma, disse o mentor, acho que é o Gúbio, para André Luiz. Mas a desencarnação é diferente para cada um. Alguns podem ser assistidos, outros não, dependendo das necessidades educativas da alma. Nessa pandemia, muitos perguntaram sobre isso para nós. Né? Tanta gente morrendo, tanta gente boa morrendo. Como é que pode isso? Deus não é injusto? Mata criminoso e mata gente boa? Não. Gente boa também morre. E às vezes a morte é o bem para aquela pessoa boa. Tem uma passagem do Evangelho que o Espírito fala assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Porque é o olhar que nós temos em relação à morte. A gente vê a morte como um mal. Mas a morte natural, a morte a que nós não demos causa, é bom para o espírito pelo seu retorno à espiritualidade. Ele vai prosseguir a sua jornada. Então, nós devemos mudar a nossa maneira de encarar o instante da morte. E não há morte natural que seja injusta. Outra coisa, a morte, ela não é programada para o momento exato. É um planejamento. No livro Obreiros da Vida Eterna, há um caso de moratória. A senhora ia permanecer mais tanto tempo por um motivo que agora não dá para a gente explicar. Então, nós podemos prorrogar a nossa jornada aqui na Terra, se for necessário, se for um mérito, né? Se for bom para nós. O que nós não podemos fazer é antecipar a nossa partida por excessos, por abusos de todo tipo de nossa parte. Eu só quero agradecer aí a oportunidade, especialmente de rever os amigos de Bauru, que moram no nosso coração. É sempre uma alegria nós estarmos juntos. E então convidamos a todos para agradecermos, acima de tudo, a Deus, Pai de justiça e de misericórdia, de amor para com todos nós, que nos envolve nos seus
fluidos, nas suas bênçãos, e que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para todos os dias estarmos mergulhando nesse mar de bênçãos que o Senhor nos oferece, para sermos capazes de enfrentar todas as aflições, todas as dores que naturalmente se apresentam a nós como lições importantes para o nosso crescimento espiritual, para o aprimoramento das nossas virtudes, enfim, para a nossa educação. E que nós consigamos, com o Evangelho e a doutrina espírita, cada vez mais exteriorizarmos o nosso aprendizado de amor, de afeto, de carinho, aprendendo a lidar com as pessoas de maneira gentil, amável, benevolente, fazendo o bem por onde nós passarmos, sermos verdadeiras cartas vivas do Evangelho de Jesus para com as criaturas, de tal maneira que possamos mudar a psicosfera, o ambiente onde nós vivemos, dando a nossa parcela de contribuição para que o nosso mundo, ainda cheio de agressividade, de violência, de sofrimento, possa avançar em direção de um mundo melhor, um mundo de regeneração, onde o bem vai preponderar sobre o mal. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Deus, muita paz no coração de todos.